Glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem hoje será o dia do Senhor. Então vamos à leitura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os seus vossos apóstolos vos ensinassem. Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra, que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, decorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como os demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Leva seus pensamentos a Deus, para que o Espírito Santo possa ministrar em você a palavra viva que desce do céu. Por mais que nós estejamos aqui estudados, prontos para falar, nós sabemos que nos esforçamos, clamamos a Deus para sermos fiéis às Escrituras, mas quem vai ministrar no nosso coração agora é o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu peço a Ti nesse instante, Pai, visita o nosso coração e a nossa mente,
Ó Deus, que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha dissipar o nosso entendimento, que não venhamos ficar aqui sentados como um corpo presente, mas a cabeça tão distante, com pensamentos que não acrescentam em nada na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor venha acalmar os nossos pensamentos, que o Senhor venha acalmar o nosso coração, e que o Senhor venha ministrar em nós esta palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, venha nos corrigir naquilo que é necessário, venha nos fortalecer, venha nos encorajar, mas que nós possamos sim, nos alimentar desta palavra, e sairmos daqui totalmente diferente, mudados, mais firmes na Tua palavra, libertos, certos que o Senhor tocou em nós. Ó Pai, nós cremos na presença do Senhor aqui, porque nós cremos na Tua palavra. E a palavra do Senhor diz que o Senhor visita a Tua igreja. Então nós cremos, Jesus, que o Senhor está aqui. Cremos na ação do Teu Espírito Santo. Cremos em Ti. Então clamamos ao Senhor, para que ministre em nós sim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dia do Senhor, o dia da intervenção de Deus. O dia do Senhor é o dia da intervenção de Deus na história. E isso já aconteceu 2 vezes. No dia da criação, está lá em Gênesis. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Foi Ele que criou o céu dos céus. Ele fez separação das águas, criou a terra seca, criou a natureza e formou o homem. Uma intervenção divina. Glória a Deus por isso, né? Mas Ele também interviu na história em uma situação do dilúvio. O dilúvio universal. Choveu 40 dias, 40 noites. A humanidade foi destruída. Somente 8 pessoas sobreviveram. 8 pessoas e um par de cada animal, de cada espécie. Essas pessoas e esses animais estavam onde? Na arca de Noé. Então, naquele tempo, Noé também avisou que haveria uma intervenção divina. E que o mundo iria ser julgado, destruído por Deus, pelas águas. E nós cremos na Bíblia e aconteceu, não aconteceu? Então, Paulo, ele escreve essa segunda carta aqui para desmentir algumas heresias, alguns falsos mestres, uns falsos ensinos a respeito do dia do Senhor. Alguns estavam dizendo assim, cadê a promessa? Já se passaram tanto tempo, cadê a promessa se cumprir? Será que a gente não escuta essas indagações ainda hoje? Ou não precisa ser exatamente essas, mas será que hoje nós não conseguimos ouvir tanta coisa e apontar também falsos ensinos? Será que se a gente não parar agora um instante e começar a avaliar como tem sido os ensinamentos, nós não conseguimos dizer que aquilo é errado e que tal pessoa está pregando aquilo? A gente não consegue fazer isso? Então significa que o falso ensino sempre existiu e sempre vai existir. A diferença é que Deus levanta homens e mulheres que estudam a palavra com afinco e traz a verdade dele. E Paulo está aqui justamente desmentindo a mentira de dizer que está demorando. Ele não vem mais. O problema da heresia é que só tem 2 caminhos para o pecado. O primeiro caminho é confessa, arrepende, abandona e você alcança a misericórdia. Mas tem um outro caminho. Aquele que a pessoa tenta encontrar uma teologia na qual ela vai se adaptar.
ela vai encontrar uma teologia onde o pecado dela é aceito. Então nós temos a integração, nós temos o amor, né, que chama as pessoas que podem vir como elas estiverem e permanecer. E nós temos sim que levantar para refutar essas mentiras e trazer o que a Bíblia diz sobre isso. Pedro, ele vai dizer assim, olha, essa terceira intervenção do Senhor para destruir a humanidade, julgar a terra, será com fogo. E é um fogo destruidor. Tudo será desfeito. O Senhor vai voltar, Deus vai julgar todas as corrupções dos homens. Satanás será julgado, condenado para sempre. Tudo que existe aqui será destruído. A terra que foi amaldiçoada pelo pecado, ela será queimada, desnudada, destruída. Cada prédio que nós temos o prazer de ver será queimado e destruído. Nossa, mas aquela casa que eu amo, ela será queimada. Aquele carro será queimado. Aquela moto será queimada. Tudo será queimado. Fogo para todos os lados, é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que acontecerá de repente. Num abrir e piscar de olhos. Pisca aí para você ver. Deu tempo de fazer alguma coisa quando você pisca? Não dá tempo. É de forma súbita, repentina. E o nosso Senhor, Ele não vai voltar online, não. Ele vai voltar o quê? Presencial. Todo mundo vai ver. Todo mundo verá Jesus Cristo nas nuvens. Será no piscar de olhos. Será presencial. E Pedro fala que ainda vai ser como um ladrão, aquele que você não espera e ele chega de repente. Eu estava falando aqui no culto das mulheres, que tem um livro que fala que a mulher esperava o ladrão por 10 anos. Ela esperava porque ela tinha medo. Então ela não dormia, ela ficava com o marido dela preocupada, com insônia. Vai vir um ladrão, aqui é perigoso, se entrar um ladrão, como é que vai ser isso? Não dorme, tem que ter uma arma, o ladrão vai entrar aqui. E ele fala, calma, como que você tem certeza? Não vai entrar ladrão aqui não, está tudo seguro, está tudo bem. Mas um belo dia, um barulho, o marido desce correndo, o ladrão está lá na sala. Aí ele falou assim, só um pouquinho, eu vou chamar a minha mulher que ela te espera há 10 anos. Não sei se é verdade, né? Mas que pode ser uma verdade, né? A pessoa fica ali tanto tempo preocupada com aquilo, ao invés de lançar aos pés do Senhor. Ao invés de falar assim, Senhor, se o Senhor não vigiar essa casa, se o Senhor não guardar a minha vida e a dos meus entes queridos, todo esforço meu será em vão. Então a volta do Senhor vai ser assim. Subitamente, repentinamente, mas nós veremos. Queridos, nós veremos, mas nós veremos também este fogo queimando tudo que existe. Se a gente não consegue imaginar, né? Mas os profetas, Pedro diz assim, os santos profetas já falaram sobre isso. E quando a gente vai ler lá o que os profetas estão falando, eles falam que aquela visão que eles tiveram, eles nunca viram tanta destruição, tantas trevas, tanta condenação. É algo que eles escreviam, mas eles falavam assim, nunca vi. E nós que cremos em novos céus e nova terra, nós cremos então que tudo que está aqui será destruído para que possa habitar a justiça. Como que vai habitar a justiça num lugar onde habita abundantemente o pecado? A injustiça, a maldade.
Quando Deus destruiu no dilúvio, é porque a maldade da humanidade tinha aumentado por demais. A maldade da humanidade aumentou tanto que ela foi julgada e destruída pelas águas. E o que nós estamos vendo hoje é que é exatamente o que Deus vai fazer. Julgar Satanás, julgar as corrupções. Aqui eles diziam assim, olha, o universo se sustenta. E Pedro vem dizer, não. Quem sustenta o universo é Deus. E é Ele mesmo que vai destruir a terra. Os estudiosos dizem que há no universo uma imensa bola de fogo pronta a explodir e destruir a terra. Realmente, lá existe um lago de fogo que arde. E no tempo certo, o nosso Deus destruirá tudo, utilizando esse fogo. Parece que a nossa mente fica vagando, falando assim, nossa, mas como será isso? E nós já assistimos alguns filmes que mostram a destruição, não já? E aí quando a gente assiste aquele filme, você olha e fala assim, será assim? Será assim? E quando você termina de ver toda aquela destruição, o que você fala? Deus me livre desse dia. Deus livre desse dia, Deus livre a mim, Deus livre a minha família desse dia. Realmente, queridos, a igreja estará nos ares com Jesus, mas nem todos são igreja. E Pedro, ele deixa bem claro que esse terrível dia será para a destruição dos ímpios. Eu quero ler 2 profetas, Isaías, capítulo 2, versículo 10. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconda-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Yahvé será exaltado. Porque Yahvé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Quero ler também Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Pois com toda a certeza vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Assevera o Senhor dos exércitos. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair, saltando alegria como bezerros soltos do curral. Queridos, Pedro, no versículo 1 e no versículo 2, ele trata os leitores dizendo assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Nós acabamos de ler o que foi ensinado. Jesus ensinou sobre isso. Jesus falou sobre essa destruição. É o dia do Senhor, o início do dia do Senhor, mas o fim do dia do homem. Começa o dia do Senhor e termina o dia da humanidade. Versículo 3. Antes de tudo,
Saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Zombando da verdade que irá acontecer. No versículo 5, Pedro diz, olha, mas eles deliberadamente se esquecem de que muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Pedro desmente esses falsos profetas da seguinte forma. Primeiro, este Deus que interviu criando tudo o que existe, virá. Este Deus que já destruiu a terra com a água, virá. E ele diz ainda, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Fica uma aplicação para nós aqui, não fica? Quantas vezes nós andamos ansiosos pelas coisas? Salmo 90, versículo 4, fala assim, olha, para Deus, 1000 anos é um dia, e um dia como 1000 anos. Então, se passaram 1000 anos, e para Deus é como se fosse ontem, algumas horas se passaram. Um Deus que está além do tempo, não dá um conforto na gente, uma esperança, e continuarmos em oração, e continuarmos colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós temos levado e confiado que Ele é fiel e justo para fazer? O amor leal do Senhor. Ele fala, olha, será presencial, repentinamente, subitamente, e assim ele desmente os falsos profetas, dando para eles a certeza de tudo que será destruído e como será feito. Mas agora, depois da gente ouvir isso tudo, saber disso tudo, Pedro, ele vem chamar a nossa responsabilidade no versículo 11, e ele fala assim, olha, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Ele não chama a gente para uma reflexão? Ele não chama a gente para uma olhada para o estilo de vida nosso? E eu queria compartilhar com vocês o que está escrito lá em Efésios 5. Efésios 5 para a nossa meditação. Paulo, ele vai dar alguns conselhos preciosos aqui. Porque Pedro, ele fala assim, olha, se você sabe que isso tudo vai acontecer, que esse terrível dia vai chegar, que o Senhor vem e que tudo será destruído, que terá novos céus e novas terras, como você está vivendo? Como é que está a sua conduta? Avalie como você está. E Paulo, em Efésios 5, ele dá uma chamada de atenção para a gente, para esse dia. Ele fala assim no versículo 1, olha, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados,
E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Nós cantamos um louvor aqui, acho que foi o segundo louvor, em que o terceiro, que fala exatamente sobre isso, né? Como Cristo se entregou para morrer pelos nossos pecados. Se Cristo se entregou para morrer pelos nossos pecados, nós fomos justificados, então nós temos a salvação. Nesse dia terrível, nós estaremos nos ares com Jesus. Mas nem todos estarão. Então não é um momento da gente parar e pensar se eu serei a pessoa que vou estar nos ares com Jesus? Porque Pedro, ele fala assim com os falsos profetas, olha, sabe por que Jesus está demorando? Porque ele é paciente, ele é longânimo, ele está dando um tempo para que vocês se arrependam. E aí não é um momento de a gente fazer uma reflexão e ver aonde que está sendo necessário a gente arrepender da caminhada e da conduta. Não é momento de olhar como está a minha vida, se ela está santa e se ela está piedosa. O que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida dedicada a Deus. É uma vida que ama a palavra do Senhor. É uma vida que ama a justiça. É uma vida que ama o bem. É uma vida que se afasta do pecado. Isto é uma vida santa. Uma vida que se afasta do pecado. Uma vida piedosa é aquela vida que obedece a Deus. Vida piedosa é aquela que ama a Deus e ama o próximo. Vida piedosa é aquela onde a pessoa se arrepende do pecado, confessa, abandona, deixa e muda de vida. Isso é uma vida piedosa. Vida piedosa é aquela que resplandece os frutos do Espírito. Você olha para a pessoa e ela reflete a mansidão, a paz, a alegria, a longanimidade, o domínio próprio, a fidelidade, a bondade. Isso é uma vida piedosa. E Paulo diz assim, olha, se vocês entenderam que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ele se entregou, e vocês são salvos mediante a fé, pela graça, vocês vão chegar nesse dia do juízo, nesse dia terrível, e sim, vocês estarão nos ares com Jesus, porque Jesus pagou o preço para que você estivesse ali. Mas, se você não foi encontrado, se naquele dia, né, cada um de nós for pesado e encontrado em falta, onde estaremos? Só tem 2 caminhos nesse dia. Vai correr para uma caverna, vai correr para uma fenda da rocha, vai procurar um lugar para se esconder. Não existe. Existe apenas um caminho, a condenação eterna. O corpo não será aniquilado. A morte não existe mais. Mas ela será julgada e viverá eternamente longe da presença de Jesus Cristo. Pedro vem falar com a gente assim, olha, é necessário que você viva hoje, como se esse piscar de olhos fosse acontecer agora, como se esse ladrão fosse entrar agora, como se fosse começar a descer fogo do céu agora. Vocês precisam amar a Deus, dedicar a Deus, amar a palavra de Deus, amar ao próximo, ser obedientes, afastar-se do mal, amar a justiça, amar o bem. Vocês precisam ser longânimos, perdoadores. Quantas vezes nós falamos que vamos estar nos ares com Jesus, mas dentro do nosso coração existe mágoa do irmão, tem desejo ilícito para com o irmão. Quantas vezes que nós participamos do corpo de Cristo, que é a ceia, de forma indigna, e muitos dormem, porque não param para fazer essa análise de como está vivendo. Como que está a minha vida está santa e piedosa.
Paulo, no versículo 3, em Éfesos 5, ele fala assim, olha, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Os falsos profetas eram imorais. Eles gostavam da imoralidade, do pecado. Mas eles tinham seguidores. Então Paulo está falando assim, olha, vocês são santos, vocês não podem se envolver com essas coisas. Há o dia do juízo. E eu me separo dessas coisas, eu me separo do pecado, eu me separo da imoralidade sexual. Eu digo não para isso tudo, porque quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não governar a nossa vida, a carne faz tudo o que apraz a ela. Ela só busca os prazeres dessa terra. E tudo nessa terra vai fazer o quê? Vai queimar como fogo. No versículo 4 ele fala assim, olha, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Precisamos avaliar o que estamos conversando, o que estamos ouvindo, o que estamos vendo na internet. Queridos, faz um jejum de internet, dá um tempo das redes sociais. Sai do Instagram, você não tem que ficar postando tudo ali, não. Sai disso um pouco. Sai do TikTok, sai do Facebook, sai disso um pouco. Eu sei que muitos trabalham utilizando as redes sociais, mas faz isso um dia. Você não vai morrer por conta disso. Mas sai disso um pouco. Santifique a sua mente, santifique o seu andar, santifique o seu falar. A palavra fala que quando as más conversações, ela faz o quê? Ela corrompe o quê? Os bons costumes. Precisamos avaliar com quem estamos conversando, o que estamos ouvindo, o que estamos aconselhando. Você começa a ver tanto divórcio, que quando uma pessoa chega perto de você e fala que vai divorciar, você fala assim, isso. Não, não é isso. Não é isso que Deus ensina. Ele abomina o divórcio. Esse é o nosso posicionamento. Ah, mas ele me traiu. Existe o perdão. Você sabia que existe o perdão? Você sabia que todos nós pecamos e erramos contra o nosso cônjuge, ele com nós e nós com ele? Existe o perdão. Existe uma forma de conviver perdoando aquilo que é falado, aquilo que é criticado, aquilo que é dito. Os pais precisam perdoar os filhos, as esposas, marido, e os filhos aos pais. Um perdão para que exista uma convivência santa, uma convivência piedosa. Não é uma convivência olho por olho, dente por dente. Ah, você fez, eu também vou fazer. Ah, você está fazendo, eu também vou fazer. Ah, você pode, eu também posso. Não. Não é assim. Se o seu cônjuge está indo para o pecado e você está vendo isso, não significa que você também pode pecar. Mas significa sim, que você pode ajudá-lo a sair do pecado e vocês dois buscar uma santidade, um viver santo e piedoso. Porque é isso que fará a diferença no dia do juízo. Versículo 5 fala assim, olha, porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então não basta só confessar, né? Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a trajetória da minha vida. O versículo 6 fala assim, olha, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esses argumentos que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. O piedoso, ele obedece à palavra de Deus. Então, se tem um não bem grande em termos de mentir, defraudar, roubar,
enganar, colocar preços injustos. Ver o irmão passando necessidade e virar as costas para ele. Ver que o irmão precisa de uma oração e você falar, esse irmão. Amados, é só se tivermos uma vida piedosa que iremos reinar com Jesus Cristo. Porque naquele lugar, onde vai ter nova terra e novo céu, ali não habita nenhum tipo de maldade ou injustiça. O versículo 7 fala assim, olha, portanto, não sejais participante com eles, separados. A vida santa, ela se separa do pecado. Aonde tem maledicência, você sai. Aonde tem fofoca, você sai. Aonde tem mentira, você sai. Aonde tem palavras imorais, palavras que levam a duplo sentido, você sai. Você, mulher, quando escuta uma palavra que você sabe que é uma cantada, você sai. Você recebe um vídeo imoral, um vídeo pornográfico, o que você faz? Você sai disso. Você não abre, você não compartilha, você não curte. Não curtimos fotos nuas, não curtimos fotos semi-nuas. Não curtimos vídeos que ressaltam o palavrão, que ressaltam a imoralidade. Nós não fazemos parte disso. Nós somos separados para o dia do juízo. Nós vivemos uma vida santa, nós vivemos uma vida piedosa. Jesus tem que nos encontrar imaculados, ou seja, sem pecado. Jesus tem que nos encontrar inculpáveis. Ser inculpáveis é quando você tem uma vida íntegra, uma vida justa. Será que hoje, se a gente perguntar para uma pessoa ou outra, como que aquela pessoa vai falar de nós? Será que eu me encontro irrepreensível aos olhos das pessoas? Será que eu estou inculpável aos olhos do meu vizinho? Será que eu estou inculpável aos olhos daquele que trabalha comigo? E que eu falo que eu vou para o céu? E que ele não vai porque ele é ímpio? Eu estou inculpável ali? Eu estou inculpável na faculdade? Ou se eles estão numa rodinha de bebedice, você chega lá também e eles falam, vão beber, vão virar tudo, é só hoje. E você entra naquela turma e você bebe, você sai daquele instante ali, embriagado, vai para casa, embriagado. Como nós estamos vivendo? Estamos inculpáveis? Estamos imaculados? Estamos em paz com a nossa salvação? A paz com a salvação é quando nós cremos que quem pagou o preço pelos nossos pecados foi Jesus Cristo, tá? Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou. E nós todos estamos aqui aguardando a volta dele. Mas essa paz, ela vem junto. Ela vem junto com o imaculado, ela vem junto com o inculpável, ela vem junto com a vida santa, ela vem junto com a piedade. Ela não vem separada. E Paulo, ele quer dizer aqui nesse versículo 5 justamente isso. Olha, se Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, vive uma vida santa. Não peca mais não, abandona isso aí. Faz agora, nesse exato momento aí, que você está aqui ouvindo essa palavra, faça exatamente isso. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração, e dizer a você o que você precisa abandonar, aonde você precisa arrumar, o que você tem que fazer. Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso me consagrar em jejum, eu preciso me em oração. Às vezes você tira o dia para jejuar, mas você não sai do Instagram. Toda hora você está lá vendo o que está acontecendo no TikTok, no Facebook, isso não é jejum, não. Isso não é jejum, não. O jejum é você tirar tudo isso e dedicar o seu tempo a ouvir a voz do Senhor, a cultuá-lo, a adorá-lo, a ler a palavra, a orar a Ele. O jejum aceito. No versículo 8 ele fala assim, olha, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor.
Assim andai como filhos da luz. E aí, Senhor? Nós estamos andando como filhos da luz? E aí, Senhor Jesus? Passa em revista a nós agora. Nos pés agora. E aonde, Senhor, encontrar uma falha, uma falta, nos corrige. Porque o Senhor nos ama. E nós não queremos ficar aqui. Mas nós queremos estar nos ares com o Senhor. No 9 ele diz assim, olha, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Senhor, a nossa vida, ela reflete a bondade. Temos estendido a mão, temos abençoado, temos ajudado, temos orado pelo próximo, temos amado o próximo. Senhor, como o Senhor tem nos encontrado em relação a essa bondade? Será que nós só procuramos para nós? Será que nós não estamos olhando muito para o nosso umbigo, buscando muitas coisas para mim? Será que as coisas não estão sempre rodeadas ao meu favor? Como será que está isso? Eu estou amando e perseguindo a justiça? Eu tenho me dedicado à palavra do Senhor? Mas dedicado em leitura e prática? A leitura é maravilhoso, você lê, medita naquele versículo o dia inteiro, mas você pode ter certeza que à noite ou amanhã, o Senhor vai fazer você resplandecer aquele versículo. Nós precisamos testemunhar o que nós falamos que cremos. Precisamos resplandecer a glória do Senhor nas nossas atitudes, nas nossas falas. No 10, ele diz assim, olha, e aprendei a discernir o que era agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Eu acredito que todos nós temos a facilidade, ou seja, nós não temos dificuldade nenhuma de saber o que são das trevas e o que é da luz. Eu acredito que nós conseguimos, o Senhor nos deu um intelecto apto a discernir, isso é treva, portanto eu não faço parte disso. Isso é luz, eu estou aqui. A questão é que nós gostamos de arrumar um argumento favorável a nós para estar andando naquela situação onde nós sabemos que é pecado, é contra a palavra de Deus. Mas aí nós achamos um argumento e uma forma na palavra de Deus de aprovar o meu pecado, aprovar o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu vou me divorciar mesmo porque... Por quê? Você já clamou ao Senhor para restaurar seu casamento? Já clamou ao Senhor para a restauração do seu amor pelo seu cônjuge? Já clamou ao Senhor para devolver a alegria de conviver juntamente com outra pessoa no mesmo teto? A alegria de estar junto, a alegria de um bom diálogo, a alegria de poder olhar olho no olho, a alegria de poder falar a verdade, a alegria de viver uma vida difícil, porque é difícil. Os temperamentos muitas vezes são opostos, mas o Espírito Santo habita ricamente em nós. Ele nos convence de todas as coisas e Ele nos leva a um temperamento doce, manso, fiel, submisso. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. No 12, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. E, Senhor, joga luz na nossa vida, na nossa atitude, no nosso andar, no nosso caminhar, agora. Porque isso é que foi dito. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. Portanto, estais atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem
cada oportunidade, porque os dias são maus. A nossa oportunidade é ter uma vida santa todos os dias, piedosa todos os dias, imaculada todos os dias, em paz todos os dias, irrepreensíveis todos os dias, a todo instante, a todo momento. Nós devemos aproveitar a oportunidade de sermos santos. Amém? Aqui no versículo 12, ele diz assim, olha: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Como é que a gente vai apressar o dia do Senhor? Pregando o Evangelho, certamente. Mas o Evangelho está sendo pregado demais hoje, não está? Hoje em dia? Eu venho de uma época que não tinha internet. Eu trabalhava na autoescola e a gente atendia os clientes e a pessoa chegava e falava, quero comprar 10 aulas. A gente tinha um carnê de 10 aulas. A gente escrevia em cada aula o nome do aluno, a placa do carro, o horário que ele treina. E a gente usava o que para facilitar o trabalho? Carbono. Hoje, a facilidade. Você pega um número da matrícula do aluno, joga no computador e já sai tudo pronto, você só entrega para ele. Isso significa, então, o quê? Que todas as pregações elas estão sendo lançadas na internet, elas estão chegando em todos os lugares, o tempo todo. Mas isso não tira a minha responsabilidade e a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Hoje nós temos o culto do amigo. Quem trouxe o visitante? Quem trouxe um amigo? Quem nos visita essa noite? Levanta a mão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós pregamos a palavra também pelas nossas atitudes, quando nós nos encontramos inculpáveis aonde nós convivemos. Aí no 13, Pedro apacenta-nos. Ele nos dá uma esperança, ele nos fortalece, porque ele fala assim com a gente, olha, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós aguardamos, sim, Senhor. O 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria de Deus. Todas as cartas paulinas, exceto Filemão, fala da volta de Deus. Todas elas, exceto Filemão. Ele escreve da mesma forma que todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, a quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição. Os falsos mestres estão aí, mas Pedro garante que haverá esse dia para julgamento deles e destruição deles mesmos. Amados, nesse dia vai haver tempo para o arrependimento? Piscou o olho, você conseguiu arrepender? A gente não consegue nem piscar, nem pensar. Você pisca e você já passou. Então o dia do arrependimento é agora. O dia do arrependimento é agora. Provérbios 23 e 26 diz assim: Filho meu, dai-me o seu coração, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, que essa noite nós possamos fazer isso. Senhor, toma o nosso coração, santifica os nossos olhos, porque nós queremos, dia após dia, agradar do teu caminho. Ele encerra dizendo assim, olha, portanto, amados, sabendo disso,
Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro está nos dizendo, cresça estudando a palavra, pois ela, sim, vai te dizer o que é certo e vai eliminar o que é falso. Como que nós sabemos que uma nota de R$200 é falsa? Só se você conhecer a verdade. Alguém conhece a verdade, a notinha de R$200? Rara, né? Então tem que conhecer a verdade, para que você possa saber o que é falso. Crescer na graça. É porque se a gente crescer só no conhecimento, a gente fica um pouquinho soberbo, sabe? A gente fica assim, eu já sei tudo. Ah, isso aí, já sei, isso aí eu já estou sabendo. Ah, isso aí que vai pregar de novo? Não, isso aí eu já estou ligado nisso aí que está pregando. Ah, vai falar sobre isso de novo? Não, isso aí eu já sei, isso aí eu estou sabendo. Isso aí eu sei mais do que tal pessoa, isso aí eu já estou dominando. Mas aí vem a graça falando com a gente assim, você não sabe nada. Quanto mais você estuda, menos você sabe. Tudo que você tem, toda a sabedoria, é Deus que nos dá. A graça vem trazendo essa verdade para nós, que nós não somos nada, não temos nada. Tudo vem de Deus e é para Ele. Por isso que Ele diz, a Ele a glória. Então precisamos crescer no conhecimento, mas na graça também. Quando o coração da gente endurece para essa verdade de achar que sabe tudo, nós estamos a uma queda de cair. Porque certamente Deus abate o soberbo. O cristão, ele tem que fazer o quê? O cristão, ele é ensinável todos os dias da vida dele. Todos os dias, o cristão está aprendendo. Amém? Vamos orar. Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos tirar o conforto do assento. Está tudo tão confortável, assento macio, ar-condicionado ligado. Mas vai ter um dia que vai ser só fogo. Fogo que sobe, fogo que desce. E Deus nos livre desse dia, não é? Mas Pedro falou que Ele vai nos livrar. Aquele que está firmado nele será livre. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra que veio de encontro a nós. Nesse momento, ó Deus, ela nos exortou muito, Senhor. Ela nos corrigiu bastante, Pai. Ela nos admoestou bastante, Senhor. E nós queremos dizer a Ti, ó Pai, para que trabalhe na nossa vida e encontre em nós o caráter de Jesus Cristo. Ó Pai, molde em nós o caráter do Teu Filho Jesus. Ó Deus, nós queremos ser santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Queremos ser piedosos, imaculados. Queremos, ó Deus, ó Pai, resplandecer a Tua glória na nossa caminhada do dia a dia, Senhor. É no dia a dia, ó Deus, ó Pai, que nós queremos resplandecer a Tua glória. É quando estendemos a mão para o outro, é quando ajudamos o outro, é quando amamos aquele que não é amável, é quando perdoamos aquilo que a pessoa faz e que você diz que não é perdoado, aquilo ali não tem como você perdoar, mas você perdoa, Senhor. Aí nós estamos parecidos com Jesus Cristo, porque nós também não merecemos o perdão e o Senhor nos concedeu. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nos visita agora essa noite, com esse poder e essa graça do Senhor de libertar, de transformar, de salvar, de trazer arrependimento. Senhor, traz em nós esse fruto do arrependimento, esse arrependimento que confessa o pecado imediatamente para o Senhor, mas abandona também e muda a vida, Senhor. Nós queremos ter essa atitude, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, faça isso conosco essa noite. Queremos, ó Deus, ó Pai, ser encontrados de uma forma em que o Senhor vai nos pesar no dia da Tua volta, mas o Senhor vai nos levar com o Senhor, porque o Senhor vai nos achar, ó Deus, ó Pai, como a Tua palavra diz, inculpáveis e irrepreensíveis. Faça isso por nós essa noite. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus virá num piscar de olhos, vai ser repentino, vai ser presencial, todo olho verá essa maravilha, e nós queremos estar aos ares com o nosso Senhor Jesus. Então, santifique a nossa vida para que a gente possa estar nesse grandioso dia.
O Espírito Santo nos convence daquilo que é necessário a gente abandonar essa noite, aonde estamos errando, aonde estamos pecando, o que temos feito que não está agradando a Deus. Convence-nos agora, Espírito Santo, nos fortaleça para que nós possamos abandonar tudo isso e agradar a Deus, em nome de Jesus Cristo. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha na tua igreja, nós somos o teu povo, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós. Nós entregamos ao Senhor o nosso coração. Nós pedimos ao Senhor para que santifique os nossos olhos, santifique o nosso andar, santifique a nossa vida, o nosso falar, Senhor. Que todos os dias nós possamos viver para a glória do teu santo nome. E nós falamos que a ti a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar os obreiros, os diáconos, equipe de louvor. Meus amados, agora vamos participar da ceia, a ceia do Senhor. A ceia é do Senhor. Então, meu querido, tem muitos visitantes essa noite. Se você foi batizado, se você declarou diante dos homens que você é pecador e que Jesus Cristo é o seu Salvador, se você está em plena comunhão com a sua igreja, você tem a liberdade de participar, a igreja vai te sermão deste momento. Glória a Deus, igreja. Porque, meus amados, o Senhor, a única distinção que Ele faz, meus amados, é daqueles que creem e daqueles que não. O resto, meu querido, Assembleia de Deus, presbiteriano, batista, preto, branco, pobre, rico, quem tem barba, quem não tem barba, quem tem cabelo, quem é careca. Meu querido, o Senhor não faz estas distinções. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Placa, meu querido, não significa nada. O que significa é ser lavado e